Olá! Você está apreciando nosso podcast do Gigante do Pajuçara, o Fernando Henrique. Nesta edição do podcast, que está relacionada à disciplina de Sociologia da professora Bruna Vanessa, com o tema Violência e Pobreza, pois está em todos os segmentos da sociedade. Teremos a participação dos alunos do tempo integral. São eles: Cláudio Daniel, Yasmin Samili, Eliane Barbosa e eu, Clara Samili. Prepare-se, o show vai começar. Inicialmente, a aluna Eliane Barbosa vai dar a introdução sobre esse tema abordado de hoje, que é violência e pobreza. Olá, diante deste assunto bastante discutido, temos grandes pensadores que abordam sobre o assunto. Por exemplo, Mahatma Gandhi uma vez disse: a pobreza é a maior forma da violência. Seu contexto se relacionava com as mortes desnecessárias causadas pela pobreza, no sentido das limitações mais amplas que as severas restrições financeiras têm sobre a saúde. O termo violência, neste contexto, não se limita à classificação usual de danos físicos, tais como o combate pessoal ou físico. O contexto se estende para incluir a opressão social, muitas vezes invisível, que, através das características da cadeia de motivações inerentes ao nosso sistema social, leva ao dano desnecessário de pessoas, tanto físico quanto psicológico ou ambos. Exemplos disso podem variar do óbvio ao complexo da corrente de causa e efeito. Agora vamos contar com a participação do aluno Cláudio Daniel, falando sobre a violência no Brasil. Você sabia que a violência do Brasil é um problema estrutural? A violência no Brasil é um problema do sistema que nos acompanha desde os tempos da colonização, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras. Já houve a apropriação indevida das terras que pertenciam aos índios e a imposição violenta da cultura europeia branca sobre a cultura indígena. Com a escravização dos povos africanos, essa imposição cultural violenta continuou e ficou ainda mais intensa. A imposição cultural forçada é, em si, uma forma de violência, pois ela gera anulação forçada da individualidade dos outros, a realidade dos outros, das religiões dos outros e da cultura dos outros também. Ademais, essa imposição forçada de uma cultura dominante da sociedade violenta na medida em que a inclusão de um grupo étnico, esse grupo que entende e não ter acesso ao mesmo serviço que o grupo dominante, que cresce na miséria sem expectativa de crescimento, tende também a produzir a violência que lhe foi imposta pela inclusão desde criança. Você está acompanhando o podcast do Gigante do Pajuçara, do Colégio Fernando Henrique, com o tema Violência e Pobreza.